Pessoal, boa noite. Boa noite. Ô Marta, você faz lá atrás a luz para mim depois, por favor. É aquela primeira de cima, só confirmando. Gente, só um teste. Não, faz lá só para me ver. Não. Não. Essa. Mas é isso, assim. Não, mas pode deixar acesa, cara. É só para saber qual apertar depois. Já esqueci. Gente, boa noite. Hoje nós atrasamos um pouquinho, ainda tem um pessoal chegando. Alexia, seja muito bem-vinda. Ainda tem mais um pessoal para chegar, mas o importante é que nós já estamos aqui, né? Meu cunhado, seja muito bem-vindo, cunhado. É sempre um prazer, ele mora longe, a gente mora em Blumenau, mas ele é um médico famoso. Daí ele atende aqui em Florianópolis durante alguns dias da semana. Estou bem feliz que vocês estão aqui. Hoje é um dia especial. É um dia que eu estou recebendo uma pessoa que eu falei muito dela aqui, que é a pastora Patrícia. Eu não conhecia a pastora Patrícia. Eu estive numa igreja, numa assembleia lá no Pontal, há um tempo atrás, a convite do Medina. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Patrícia. Vou falar só um pouquinho desse testemunho meu, dela, e a gente já vai começar. Por que eu gostei tanto dela? Eu estava falando com ela. Eu sou um cara que eu conheço muitas pregações. Sou um cara que eu já vi muitos pregadores. Eu já sou convertido há mais de 30 anos, daí vocês tiram que eu conheço algumas pregações. E poucas vezes eu vi mulheres pregando. Eu já vi muitas mulheres ministrando, pregando, mas poucas vezes eu vi mulheres pregando de uma maneira que eu acreditei de fato naquilo que aquela pessoa falava. Sabe quando você escuta uma coisa que te toca e quando você vê, você acredita naquilo ali de uma maneira diferente? Isso eu vi. Hoje há um movimento muito forte das mulheres. Eu falei isso aqui uma vez. As mulheres hoje têm um trabalho muito grande. As meninas aqui, por exemplo, eu sei que tem. A Marina está iniciando, a Ana tem um projeto, a Alexia tem os seus trabalhos também. E as mulheres estão fazendo um movimento mais forte que os homens até. Você não vê homem fazendo grupinho para fazer as coisas, e cafés, e programas de evangelismo. O homem não faz mais isso. Acabado de encostar, um monte de vasilha, os desocupados que só querem fazer as coisas no culto mesmo. Mas a mulherada está fazendo. E quando eu vejo isso, por um lado eu me alegro muito, porque realmente eu vejo um mover de Deus nisso, sabe? Eu vejo as mulheres se empenhando para fazer a diferença. Por outro lado, eu me preocupo muito, porque eu já estive em alguns desses encontros também. E muitas vezes, esses encontros, eles têm sido algo mais social do que propriamente de evangelismo. E isso não está errado, não é esse o problema. Não é errado você se juntar com suas amigas ou com seus amigos, os homens, quando fazem um negócio. Está tudo bem isso aí. O social está tudo bem. A gente só tem que ter um cuidado, né? Porque a gente acaba se juntando no social e acaba misturando algumas coisas de Deus. E a gente acaba falando de Deus. E quando a gente vai falar de Deus, a gente tem que ter um cuidado para a gente não se perder. É um pecado, eu ia falar aqui, mas para a gente não se perder disso aqui, ó. A gente precisa manter isso aqui. Isso é muito louco. E eu já vi algumas pregações, infelizmente, nesses locais que fogem um pouco, sabe? Acabam desviando um pouquinho. Mas não é essa a questão. A questão é que quando eu te vi, pastora Patrícia, pregar, para mim foi tão impactante que eu fiz algo que eu não tenho o hábito de fazer. Eu fui até você, pedi autorização para o seu esposo, fui até você para conversar com você. Eu não tenho esse hábito. Marta sabe disso. Não tenho essas coisas, vou lá entregar alguma coisa, nunca faço isso. Mas aquele dia eu senti Deus de fazer, porque realmente foi diferente. E eu quero te agradecer, de público. Porque poucas vezes eu vi uma mulher pregar da maneira como você pregou. E se expressar daquela maneira como você se expressou. Você me tocou naquele dia. Eu sou um cara muito chato. Eu sou crítico. É horrível, isso não é uma qualidade não, isso é um defeito terrível. Porque a gente acaba analisando tudo sempre. Isso é horrível. Às vezes a gente precisa só sentar e ouvir, receber. Não, a gente fica... Ai, não, peraí, mas isso aqui não tá... Sabe aquela coisa de pregador chato? Eu tenho muito isso, e é horrível para mim. Mas naquele dia eu consegui sentar e escutar. E eu te agradeço muito por aquele dia.
E eu estou muito feliz que você está aqui. Muito mesmo. Esperei ansioso por essa visita. Palavra de você para minha esposa. Obrigado, viu? Gente, vamos começar. Marta, Pai, a Luiz lá, por favor. Antes, deixa eu orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu trouxe cada um que está aqui em segurança para cá. Pai, abençoa aqueles que ainda estão para chegar, Senhor. Dá nessa noite para nós, Pai, um momento especial. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração como um cheiro agradável às Suas mãos. Que o Senhor receba a nossa adoração verdadeira nos nossos corações, Pai, nesse dia. Transforma, Pai, cada um que está aqui nessa noite. Traz sobre todos nós uma palavra vinda direto do céu, Senhor. Abençoa esse nosso culto, Pai. Que ninguém saia daqui da maneira como entrou, Senhor. Mas que possa se transformar, Senhor. E esse seja um ambiente de manifestação da Sua presença. Abre os corações. Senhor, prepara o solo, prepara os terrenos, para que possa cair uma semente hoje no coração de cada um. E que essa semente possa germinar, crescer e frutificar, Senhor, na vida de cada um daqueles que estão aqui. Eu sou grato a Deus, Senhor, pela vida de cada um deles. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de todos nós e recebe, Senhor, em nome de Jesus, a nossa adoração. Amém. Agora vamos de palmas. Quem quiser ficar de pé, para ter mais espaço para bater palmas, adorar, dançar. Vamos lá juntos? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Aleluia, amém. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Quem conhece Jesus conhece o amor. Não tem como, né, gente? Aleluia. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Declare meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O que é ser uma oferta agradável ao Senhor? Nós somos uma oferta. A nossa vida, aquilo que nós fazemos, ela se forma, ela é uma oferta. Quando nós temos empatia, quando nós temos amor, quando nós temos respeito pelo próximo, quando nós somos bons testemunhas do Evangelho. Porque nós somos essa oferta agradável ao Senhor Jesus. Nós oferecemos com a nossa vida. Hoje nós não precisamos fazer sacrifícios com animais, porque Jesus, ele já foi o próprio sacrifício, não precisamos. Mas hoje nós somos essa oferta, porque o sacrifício era como simbolizando uma oferta. Então hoje nós é que somos essa oferta, que nós nos oferecemos e nos entregamos para o Senhor. Deixamos de fazer muitas vezes aquilo que nós gostamos e queremos. Isso também é uma oferta ao Senhor Jesus. Principalmente quando nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos para agradar ao Senhor, para agradar ao nosso Pai. Isso também é uma oferta agradável ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Perto quero estar. Aleluia. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há e me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Declare perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, sem me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar.
eu sei. Se comparado ao que ganhei, oh, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, aleluia. Glória a Deus. E o engraçado é que mais cedo o pessoal fez um videozinho que até compartilhei, mal consegui entrar no Instagram. E eu pensei, eu tenho que entrar lá para poder compartilhar. E eu vi que tinha um vídeo bem legal que fala Deus e o eu no meio de Deus. Eu não consegui ver tudo, mas quando ia abrindo, o eu se distanciava de Deus, do centro, né? E aqui também você perto quer estar junto aos seus pés. É mais ou menos isso. Quando eu deixo estar no centro de Deus. Então, aquilo ali simboliza muito em nós estarmos juntos com o Senhor, com Deus, e estarmos longe de Deus. E a outra semana passada eu falei sobre isso, de nós estarmos passando dificuldade, seja o que for. Para Deus, Ele não vai olhar para o teu problema, Ele é para todos os problemas, seja ele qual for. Então, Ele é um Deus que faz e que Ele está junto com a gente em todos os momentos. Ele não chega a perguntar, eu vou te ajudar, mas qual é o teu problema? É verdade, Deus. Quando alguém chega assim, eu preciso da sua ajuda. Dependendo do que seja, eu consigo te ajudar. Você vai ouvir para poder você analisar se você consegue ajudar a pessoa. Mas Deus não. Ele ouve e Ele te ajuda. Aleluia, é verdade, Deus. Simples assim. É verdade. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar perto. Temos que estar perto do Senhor. É que nem quando nós vamos falar com o nosso filho para corrigir, para ensinar, para falar qualquer coisa. Se ele estiver perto, ele vai ouvir, ele vai entender. Se ele estiver longe, ou você vai ter que gritar, ou você vai falar, ele não vai te ouvir, não vai entender, e vai continuar fazendo, às vezes, algo errado que não é para fazer. Então, para a gente ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar perto. Então, hoje nós, como a gente cantou aqui, perto quer estar junto aos seus pés. Porque algo perto, tanto lugar para a gente estar junto. Mas olha o nosso tamanho, o que nós somos perante o Senhor. Que nos permite estar face a face com Ele é por causa dEle, é por causa da graça dEle. Porque nós perante o Senhor Jesus, gente, só no dedinho só. Quem somos nós perante o Senhor? Então assim, é o privilégio de nós estarmos aos pés do Senhor, jogados nos pés dEle. Eu vou dizer, meu Deus, só de estar nos pés já estou feliz demais. Se sobrou nos pés para mim, já tá bom, entendeu? Mas não é sobre os pés, é a forma de você se render a Ele. É verdade. A rendição, não é o pé em si, mas é a rendição. Aleluia. Então, quando você se rende, é o nível de rendição. Você se rende assim, daqui a pouco você já está rendido nos pés. É outro nível. Entendeu? Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Deus Santo Poderoso. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu falar,
Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Glória a Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus para cada um de nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus.
estar orando agora pela palavra, sem mais Aleluia, delongas, porque tomamos um tempo do culto, né? Que vocês se sintam amados, acolhidos nesse dia de hoje. Amém? Gostaria que vocês estendessem as mãos para cá, sobre o que o pastor Luiz, para que ele seja a flecha da aljava do Senhor nessa noite, como Aleluia. diz, ele mesmo disse no início do culto, lâmpada, né? Para os nossos pés é a palavra do Senhor. Glória a Ela Deus. é que clareia nossos passos e nos ilumina. Que a palavra que Ele venha trazer hoje sobre nós, que a palavra que Ele venha ministrar hoje seja lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Seja lâmpada para a nossa casa, traga luz na escuridão onde nós não sabemos onde devemos ir. Que ela ilumine a nossa família, que ela ilumine o nosso ministério, que ela ilumine o nosso trabalho. Que ela nos tire da escuridão, que possamos nos encontrar. Aleluia. Que seja uma palavra rema, que seja uma palavra que caia, como Ele mesmo disse, no coração preparado, e que ela venha dar, Senhor Jesus, frutos a 30, 60 e 100 por um. Assim nós te pedimos e sabemos que vamos receber em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala. Vamos lá, gente. Deixa eu só abrir a minha. Bom, boa noite. Acho que tá trocada essa luz aqui. Acende outra. Assim. Pode. Assim dá para ver melhor, né? Pessoal, boa noite mais uma vez. Bem-vindas, senhoras. Gente, hoje eu queria falar um pouco com vocês. Abre a palavra de Deus aí, por favor, no texto de Gálatas, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 6 ao 10, para começar. Quando eu pensei na palavra para essa semana, eu até tinha conversado com o Éder na semana passada. A gente estava aqui na igreja de cedinho. Vou pegar os próximos 2 cultos, porque eu quero montar um paralelo entre 2 situações no livro de Gálatas. E aí tinha imaginado pregar esses 2 cultos seguidos. E aí quando eu ia pregar sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne. Por isso eu ia pregar 2 cultos. Aqui a nossa escala sempre eu prego um, alguém prega, eu prego um, alguém prega. Eu ia pregar 2 seguidos por isso. E aí eu fui ler o livro de Gálatas. Para pregar sobre o fruto eu teria que ler Gálatas. E eu comecei a ler o livro de Gálatas desde o primeiro capítulo. E ali eu mudei a pregação. E agora vocês vão entender um pouco o que eu vou ler. Ô, glória. Eu vou ler aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, ó. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Amém, Jesus. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Aleluia. Quando eu comecei a ler o livro de Gálatas, quando Paulo vai escrever isso para a igreja de Galácia, ele teme por uma coisa. Ele vinha fazendo um trabalho de anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, principalmente para os gentios. E ele percebe que há um novo Evangelho sendo pregado para eles, que vai misturar muito a lei de novo, vai levar eles de volta para um lugar que Paulo já tinha tirado. Paulo já tinha anunciado o Evangelho de Cristo. Era uma outra realidade. E eles começam a ouvir um outro Evangelho,
que é apresentado para eles também como evangelho. Isso dá uma confusão na cabeça deles. Como eu falei, eu ia pregar sobre outra coisa. Quando eu li isso, eu achei isso tão atual, que eu falei, não dá para passar disso aqui. Não dá para passar em branco e deixar isso aqui de lado. O que a gente tem visto hoje nas igrejas, principalmente no Brasil, tá, gente? É um evangelho misturado. O evangelho da graça, o evangelho de Cristo, ele está um pouquinho de lado. Pasmem vocês, e vocês são testemunhas disso. Vai ter locais, e eu não vou dar nome de placas, porque não é esse o caso, mas vão ter alguns lugares que vocês vão participar de cultos e que vocês vão passar o culto inteiro e não será falado no nome de Jesus. É só vocês terem atenção. Quando vocês forem a esses locais, vocês vão perceber que o nome de Cristo muitas vezes nem é tocado. Por quê? Há uma... Fecha a porta para mim ali, por favor. Há uma necessidade de se ficar preso ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, gente, é claro que é válido, é óbvio que é válido. Mas há uma particularidade. O Antigo Testamento tem com ele o peso da lei. E muitas igrejas ainda dependem desse peso da lei para aprisionar o seu povo. E a gente tem um problema sério com o povo. Porque o povo não lê Bíblia. Infelizmente, a maioria das pessoas que frequentam a igreja hoje no Brasil, elas não têm o hábito da leitura da palavra. E aí elas passam a ter uma fé em cima daquilo que elas escutam dos outros. Que dirá se esse outro tiver um título na frente e ele for chamado de pastor, ou missionário, ou evangelista, ou profeta. Meu, profeta então, porque o profeta é dado uma liberdade de falar o que ele quiser, porque ele é profeta. Não necessariamente ele vai respeitar a Bíblia, o que é um grande erro. E a gente precisa entender isso. E esse evangelho distorcido, ele está em várias coisas. Hoje no Brasil, a gente precisa entender uma coisa: nós somos um país de maioria cristã que não conhece o evangelho de Cristo. Tem um comediante, esses dias eu vi um vídeo e fiquei assustado, e ele fez a melhor crítica que ele poderia fazer para a igreja. Ele, no show dele, ele dizia assim: você é cristão? Sou. Jesus é tudo na sua vida? É. Você acredita nele de todo o coração? Acredito. Você faria tudo por ele? Faria. E você já leu o livro dele? Não. Você nunca leu a história de Jesus? Então, a Bíblia é um livro muito grosso, né? Muita coisa para ler, muita informação para ter. Mas como é que você acredita nele? Tudo? Não, acredito, mas você já leu 50 Tons de Cinza? Já, cara, aqui. Você já leu Crônicas de Nárnia? Já. Mas e a Bíblia? Não, a Bíblia não. Mas como é que você diz que Jesus é tudo na sua vida se você não conhece nem o que Jesus falou? E aí ele ainda brinca, esse cara, dizendo assim: agora tem muito cristão lendo a Bíblia por causa do que eu falei. É triste, mas é realidade. E por que eu estou falando dessa ignorância do povo? A ignorância do não saber. A ignorância de não buscar o conhecimento. É porque a gente fica à mercê de tudo aquilo que a gente ouve. A gente passa a ter uma fé baseada no que a gente escutou. A gente não tem mais uma fé naquilo que Cristo ensinou. Qual é a pedra fundamental da nossa fé? Não é Cristo? Por que tem lugares que não se fala mais de Cristo? Por que a gente vai a alguns lugares onde Jesus nem citado é? Por que a gente insiste em pregações do Antigo Testamento, trazendo o rigor e o peso da lei na vida das pessoas, se Jesus aboliu? Se Jesus trouxe a leveza da graça? Isso não dá liberdade para ninguém pecar. Entendam isso, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que assim, ó, quando eu leio isso, e eu digo, um evangelho confuso, e Paulo está fazendo uma advertência, meu Deus, essa advertência vale para nós hoje. E eu fiquei pensando sobre isso, de que coisa grave. Porque a gente não se dá conta, porque a gente está fazendo parte disso. Mas isso é aceitável. E você sabe o que isso é aceitável? Olha para mim o texto, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler o versículo do 2 ao 4. Olha que interessante. Timóteo é um jovem. E Paulo está preparando Timóteo para o ministério. E Paulo tem uma linha de raciocínio. E quando ele vai ensinar a Timóteo, e aí quando eu comecei a ler o texto de Gálatas, na hora veio a minha memória, Paulo ensinando Timóteo, porque olha o que ele vai dizer para Timóteo.
Timóteo, é o seguinte: prega a palavra, insiste, a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência a sã doutrina. Segue. Porquanto, e aí, olha que é terrível, olha que coisa terrível, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. É verdade. Senhor. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos a ajudar ninguém, a dividir aquilo que eu tenho. Deus não me dá as coisas para eu dar para os outros, é só meu. Há um egoísmo hoje, há uma necessidade hoje de entendermos que só vale para a gente. O outro tem que me servir, mas eu não preciso servir o outro. E é justo o contrário de tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas, abre outro texto para mim ali, Edinho, por favor. Agora eu vou entrar na palavra. Abre para mim em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 15, mas eu quero que você comece pelo 1. Eu vou ler ali que fica mais fácil, tá, gente? Marcos, capítulo 1. Vou trocar de novo. Problemas técnicos. Gente, uma falha técnica faz parte. Olha que interessante. Olha o que Marcos vai dizer. Quando eu li isso, e aí eu fui lembrar de Paulo falando para Timóteo: ei, calma, que isso aí é o seguinte, ó, prega, insiste, tenha coragem, não desiste, leve a mensagem de Deus da maneira real, verdadeira, daquilo que ele ensinou de fato. Por quê? Porque as pessoas não vão querer, as pessoas vão procurar aquilo que agrada os ouvidos dela, aquilo que satisfaz o ego delas. E aí esse evangelho foi se perdendo. E as coisas foram acontecendo, e esse evangelho foi ficando de lado, para chegar na realidade que eu falei, de você ir a cultos e igrejas em que o nome de Jesus nem é tocado. A você ir a locais em que o nome de Jesus nem é tocado mais. Eu digo, e eu sou tão insistente, às vezes eu sou até chato com essa questão dos encontros, como eu falei, e eu acho que eles têm que acontecer sempre. A gente só precisa entender a motivação das coisas. Às vezes a gente faz um trabalho, e eu digo assim, ó, eu tenho um trabalho, e no meu trabalho, a raiz dele eu acabo falando de Cristo para as pessoas. E às vezes a gente fala de Cristo, mas a raiz da nossa intenção é vender alguma coisa. É ter acesso a alguns recursos. E a gente usa, muitas igrejas fazem isso. Existe uma cortina. Eu tenho o hábito de dizer, imagina um teatro. O teatro tem uma cortina. Essa cortina esconde o bastidor. Até aqui se fala de Jesus. E a motivação real está escondida aqui atrás. E esse cuidado a gente tem que ter. E aí, pensando nisso, eu falei, Senhor, mas aonde a gente se perdeu? O que está errado? O que mudou? O que não é mais pregado, que a gente precisa se atentar e a gente precisa alertar o povo? E aí me veio Marcos. Marcos, no capítulo 1, vai dizer assim, ó, o princípio do Evangelho de Jesus. Eu vou ler muito rapidamente até o versículo 14 e 15 para vocês entenderem. Passa aí, Edinho. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e tornai retas as suas veredas. Próximo. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando por um batismo de Arrependimento. Pregando um batismo de Arrependimento. ótimo, para perdão dos pecados. Segue. Vinham encontrar-se com ele pessoas de todas as regiões da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio de Jordão, confessando seus pecados. João vestia as roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com Espírito Santo. Amém. Segue, Edinho. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus,
Agora Jesus entra, vindo de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, e em ti muito me agrado. Logo em seguida o Espírito o dirigiu para o deserto. Segue. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás, viveu entre as feras selvagens, e os anjos o serviram. E depois que João foi levado à prisão, e agora começa. João é levado à prisão. Jesus partiu para a Galileia. Na minha mente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda A palavra Só que a gente não se alimenta da palavra. Como é que nós vamos viver? A gente precisa ter essa consciência. Algumas coisas chegam pra gente, o lobo ele vai sempre vir fantasiadinho de ovelha. Sempre. João 10,10 traz uma passagem que é muito colocada de forma errada hoje. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Ah, todo mundo com medo de dizer. O que vocês escutam nas igrejas? O ladrão é o diabo. Vocês já leram o texto? Antes do versículo 10? Sabe a quem se refere o ladrão? Aos falsos profetas. Aos homens que pregam de maneira errada. Aos homens que estão enganando o povo. E a gente compra isso como verdade. E a Bíblia nos alerta: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele vai destruir a sua fé, ele vai destruir a sua vida. Quem? Aqueles que estão pregando de forma errada, que estão te enganando. Mas seguindo, falando da parte boa, volta lá para o versículo 15 de Marcos 1, por favor. Olha que interessante. Jesus vai começar a sua pregação. Ele vai começar a anunciar. E a primeira coisa que ele diz é: está chegando o reino de Deus. Em Mateus 4 vai dizer assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eles vão nessa mesma linha. E aí vem o reino de Deus, o arrependimento e crer no Evangelho. Vamos dividir essas três coisas agora. Vamos falar um pouquinho. Deixa eu só chegar aqui, não. Vamos falar um pouquinho do que seria o reino de Deus. Havia uma confusão naquela época. Jesus, quando vem para a terra e ele começa a anunciar o reino, as pessoas tinham a ilusão, abre para mim, por favor, alguém. As pessoas tinham a ilusão de que o reino de Deus seria um reino instituído por Jesus naquele momento para substituir o reinado dos romanos. Havia um império romano que dominava toda a época. E eles acreditavam que Jesus instituiu o reino de Deus ali naquela hora. A partir daquele momento seria instaurado o reino. Tanto que quando Jesus morre, eles vão dizer: ah, cara, aquele lá que era o profeta, aquele já foi. Faltava entendimento do que seria. E Jesus por várias vezes falou: ei, o reino de Deus não é desse mundo. O meu reino é espiritual. O meu reino não é desse mundo, mas ele está nesse mundo. A gente precisa entender que o reino de Deus, eu vou exemplificar para vocês. Vai para mim, Salmos 103, versículo 19. Já vai dizer assim, ó, eu vou ler no meu aqui para ser mais rápido. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus, ele é soberano. Ele está acima do reino humano, mas ele é espiritual. Amém. Abre João 18, 33 ao versículo 36, por favor. Amém? Olha o que vai dizer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Vou pular para o versículo 36. Jesus respondendo vai dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Isso significa que o reino de Deus, ele não é um império humano. A gente precisa ter essa clareza. Ele é espiritual. Abre para mim Lucas 17, versículo 20 e 21. Olha o que vai dizer. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Próximo. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está. Pois
Deus começa nos nossos corações. Amém. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, aí inicia o reino de Deus nas Amém. nossas vidas. O reino de Deus, ele vai ser consumado, ele vai ser visto e notório no fim dos tempos, Amém, quando se Jesus. estabelecer depois da volta de Cristo. Amém? Agora, como é que a gente faz para fazer parte do reino de Deus? Uma vez que a gente entende que o reino é espiritual e que ele não está aqui, e se a gente voltar de novo, volta no versículo de Marcos 1,15, a gente tinha ali 3 situações: o reino de Deus, o arrependimento e o crer no Evangelho. Para que a gente tenha clareza, a gente já entendeu o que é o reino de Deus. Amém. E arrepender e crer no Evangelho, o que que é? Abra sua Bíblia em Romanos 10, no versículo 9. O primeiro passo, gente, para a gente entrar no reino de Deus, é a gente reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, enviado nessa terra para Amém. morrer pelo meu e pelos seus pecados, Amém. como sacrifício pelas nossas más obras. Olha o que Paulo vai dizer: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. E aquele que é salvo vive no reino, na eternidade. Amém? Glória a Deus. João 3,16, não precisa abrir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não, mas tem a vida Eterna. para fazer parte do reino. Amém. E agora, uma questão de fé. Abre Hebreus 11:1. Eu vou ler o 1 e o 3, tá? Olha que interessante, todo mundo conhece esse texto, é um dos textos mais famosos da Bíblia. Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, e o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver. Olha o que vai dizer o versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Quem é a palavra de Deus, gente? João, ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Quem é a palavra de Deus? Jesus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não Se vê. fé, é a certeza daquilo que não existe. O reino de Deus, ele não é Visível. que é aquilo que Jesus falou, mas foi através disso que não é visível que tudo que é visível se Fez. O reino é mais real e mais presente do que a gente imagina. Eita, agora. Então, se a gente acreditar nisso, é o princípio do crer no Evangelho. É aquilo que Marcos falou: existe um reino. Para esse reino, a gente precisa crer. E aí tem um passo mais difícil de todos, que talvez a gente não entenda até hoje. É o arrependimento. O arrependimento, gente, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais difícil. Por quê? Porque o arrependimento, ele depende da sua consciência. Não existe arrependimento daquilo que você não acha que está errado. Não existe arrependimento de uma coisa que você só sente um remorsinho. Arrependimento genuíno é algo que te incomoda lá dentro. É você ter o arrependimento, chama-se confissão sincera. É aquilo que a gente falou. A pessoa tem que admitir os seus erros, sem ficar se justificando. Eu errei. Eita. Olha o que vai dizer o texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, está arrependido? Confesse os seus pecados. É verdade. Aleluia. Confesse os seus pecados para você poder se arrepender. Glória a Amém. Deus. Aleluia, Senhor. Segundo ponto, segundo sinal, é a tristeza provocada segundo Deus. Para mim, eu já li esse texto na semana passada com vocês. Para mim, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo traz aqui a tristeza em 2 conceitos. Um conceito de Deus e um conceito do mundo. Olha que interessante. A tristeza conforme o Senhor, ela não produz remorso, mas sim uma qualidade de Arrependimento. que conduz à salvação. Amém. Quando você verdadeiramente se arrepende.
você vai caminhar para a sua salvação. Amém. Porém, a tristeza do mundo que traz remorso, ela traz a morte. Morte. Então, quem é arrependido tem uma tristeza no seu coração colocada por Deus, que traz aquele incômodo. Sabe quando o Espírito te procura e te diz assim: ei, não está legal isso aqui? E aí você começa a se sentir mal com algumas coisas. Isso é um arrependimento. Amém, Jesus. Terceiro sinal: mudança de comportamento. Olha para mim o livro de Atos, o capítulo 26, no versículo 20. Olha que interessante. Paulo está preso quando ele faz essa fala aqui. Mas ele vai dizer assim, ó: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem o seu sincero Arrependimento. frutos do seu arrependimento. A partir de agora você tem a sua forma de viver, a sua maneira de viver já é diferente daquilo que você fazia antes. Isso demonstra que o seu arrependimento já está dando frutos, resultados. Você já tem uma postura diferente por causa disso. O quarto sinal, para mim, o livro de Lucas, no versículo 19, eu vou ler do versículo 8 ao 9. O quarto sinal é o desejo de restauração. E por que desejo de restauração e não restauração? Porque tem determinadas coisas que nós fazemos que mesmo que a gente venha se arrepender, é impossível consertar o erro. Imagina um cenário de um assassinato ou um cenário de um abuso sexual, por exemplo. Como que você reverte isso? É um ato consumado? Você vai trazer para a sua vida de volta? Não vai. Você vai reverter a violência sexual? Não vai. Então, por isso há um desejo de restauração. E aí, para esse desejo de restauração, eu achei que esse exemplo aqui vai ficar bem interessante. Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Desejo de restauração. Se eu te causei ou não, eu vou te retribuir 4 vezes mais aquilo que eu te dei de prejuízo. Entende? Que esse desejo de errado, e é um desejo porque nem tudo que você fizer de errado, você vai ter a condição de restaurar mais. É verdade. O quinto sinal. Deixa eu terminar aqui o texto que tem uma frase legal aqui. Passa. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu era um cobrador de impostos. Algumas pessoas tinham ele como um vilão. E Deus está dizendo assim: agora que você tomou essa decisão de se consertar tudo aquilo que você fez de errado para os outros, a partir desse momento, a salvação entrou nessa casa. Amém. Amém? O quinto sinal e último que eu botei, tá, gente? Pode ter mais, tem que procurar. É a volta para Deus. É você se arrepender e você voltar de fato para Deus. Para mim o livro de Isaías, no capítulo 55, eu vou ler o versículo 7. É você buscar uma vida de comunhão, sabe, real, de transformação, de verdadeiramente abandonar o seu velho eu e criar uma nova estrutura, se aproximando cada dia mais de Deus. E a palavra vai dizer assim: abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para ela, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu bem. Amém? Amém? Esses sinais, eles vão acompanhar aqueles que verdadeiramente se arrependeram. Amém. Então, para que fique claro, um resumo rápido. Nós entendemos o que era o reino de Deus. Nós entendemos o que é crer em Deus. E nós entendemos o que é o arrependimento. Provavelmente a gente tinha uma visão de arrependimento muito superficial, muito simplória.
e não entendendo todas esses sinais, todas essas características de uma pessoa de fato arrependida. E a importância do reino de Deus, ela se torna ainda maior, tanto que Jesus, essa é nova, deixa eu lembrar o texto, Mateus 6, Mateus 6, 33, vem para mim 33, agora me foge. Jesus está no sermão, é isso mesmo, isso aí, não estou tão velho assim. Olha a importância do reino para Jesus e para o Evangelho. E quando Jesus começa, lembra o livro de Marcos? No princípio do Evangelho de Cristo, Jesus diz assim: ei, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha o que Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Buscai em primeiro lugar O reino de Reino de Deus. Deus. e a sua justiça. Amém. E todas estas, ao contrário de algumas traduções vão dizer, todas estas coisas serão acrescentadas. Esse essas, gente, se vocês forem ler o texto em cima, ele se refere à comida, à vestimenta, à comida, às coisas simples. Não é esta Ferrari que será acrescentada. E tudo que você fizer, não. É as suas necessidades. O justo não mendigará ao povo. Ele lhe terá o suficiente. Oh, glória. Amém? Amém. E por que eu estou falando do reino? Por que hoje a palavra foi do reino? Porque Jesus começa, quando a gente estava falando do evangelho distorcido, daquilo que vinha acontecendo, restaurado. O que se perdeu precisa ser restaurado é a pregação simples do reino de Deus. Amém. Você sabe por quê? Porque Jesus começa a sua pregação falando do reino de Deus. E sabe o que ele diz em Mateus 24, quando ele está explicando para os escatologistas que adoram falar do final dos tempos? Eu não gosto particularmente, mas todo mundo adora, não, porque está acabando, que Jesus está vindo, que não sei o quê. Não, presta atenção numa coisa. Abra para mim Mateus 24, versículo 14. Olha que interessante. Jesus está explicando para esse povo todo. E o mundo vai dar a volta. E vocês vão falar de tudo que vocês quiserem. Vocês vão ouvir uma opção de besteira, uma opção de coisa boa. Não me interessa. Eu comecei falando, isso é Jesus. Eu comecei falando que o reino de Deus está chegando. E aqui a Bíblia vai dizer que ele está começando o ministério. E sabe quando que acaba isso tudo? Não é quando Jesus voltar? Que todo mundo está esperando? O dia que Jesus voltar, acabou tudo. Sabe quando é que Jesus vai voltar? Jesus não está voltando, Jesus vai voltar. E sabe quando é que ele vai voltar? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado e como testemunha a todas as nações. E só então chegará ao fim. Sabe quando vai chegar ao fim? O caminho que nós estamos indo? Nunca. Por quê? Porque parou-se de falar do reino. É verdade, Jesus. Não se prega mais o reino. E há uma condição para que tudo acabe. A condição é que todos precisam ouvir do evangelho do reino. Meu Deus. Está na hora, pessoal, da gente voltar a falar de Jesus. Eita, Está glória. na hora, pessoal, da gente voltar a entender quem foi Jesus, o que ele veio fazer aqui e por que ele veio para cá. E quando que ele vai voltar? Tem uma condição, que todos ouçam o evangelho do reino. E infelizmente, hoje não se prega mais o evangelho do reino. Se coloca de pé. Amém. Glória. Edinho, coloca aqui do louvor para mim, por favor. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente não tem domínio sobre o que o outro fala. Isso é um fato, nós não temos. Mas a gente tem domínio. E a gente tem poder para escolher os ambientes e as pessoas que a gente escuta. Você não é responsável pelo que o outro fala, mas você é sim responsável pelos ambientes em que você escolhe estar. Entendam isso. A Bíblia vai dizer: escuta tudo, retém só aquilo que for bom, Amém. o que não é bom joga fora. Meu conselho é que escutem tudo,
E julguem tudo que vocês estão escutando. Julga tudo que eu estou falando. Eu não sou dono da verdade. Chega em casa, pega a Bíblia e vai ver se o que eu falei é real, se o que eu falei tem fundamento e se o que eu falei tem algum valor para a sua vida. Se você vai continuar emprestando os seus ouvidos para quem está usando o Evangelho de forma corrompida. Escute o Evangelho. Pé nem cabeça. 1 João, 2 João, só tem um capítulo de 2 João. 2 João não precisa abrir. João vai dizer, vai dar uma advertência assim, cara, surreal. Ele vai dizer assim, ó, aquele que trouxer um evangelho além daquilo que Cristo trouxe, não se senta com essas pessoas. Não recebe essas pessoas. E eu te pergunto, quantas mesas você tem sentado em que o evangelho está distorcido para atender aquilo que Paulo falou para Timóteo, o seu ego, para trazer nos seus ouvidos aquilo que te deixa feliz, aquilo que não te confronta, mas te agrada, porque você não pode ser confrontado, você precisa ser agradado. Inverteu-se os papéis. Você não serve mais a Deus, a partir de agora é Deus quem te serve. É o evangelho de Deus, não é mais o seu Senhor, mas o seu escravo. Até quando? Feche seus olhos. Vou te dar um momento para você refletir. Reflete sobre se você tinha a consciência do que é o reino de Deus. De que o reino de Deus de fato não é desse mundo. De que o reino de Deus, na verdade, é algo muito maior que não caberia nesse mundo. E a segunda coisa que você precisa refletir é você crer no Evangelho de Cristo a ponto de estar apto para entrar nesse reino. E mais, você verdadeiramente se arrependeu dos seus maus caminhos. Verdadeiramente você entende o que é arrependimento. Verdadeiramente você já se colocou na frente, nos pés de Deus, para dizer: ei, Senhor, me perdoa. Senhor, que possa ser visto na minha vida esses sinais de arrependimento. Que eu possa, por onde eu passar, as pessoas perceberem a mudança da minha postura, da minha vida. Que aquilo que eu fiz de errado para alguém, eu possa retribuir essa pessoa 4 vezes mais. Que eu possa desfazer o mal que eu fiz para as pessoas nessa terra. Que eu possa ter um coração renovado, transformado. Pensa sobre esses 3 tópicos. Se tem alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega para Cristo, que entende o reino de Deus, que se arrependeu dos seus pecados e que crê que Cristo veio em carne para morrer por mim e por você, e nunca fez uma oração de entrega e tem vontade no seu coração de fazer, levanta sua mão no lugar que você estiver. Você que nunca orou, você que até hoje não tinha entendimento do que é isso, eu vou te pedir que você se levante. Você que levantou a sua mão, fique de olhos fechados, por favor. Edinho, deixa o louvor. Fiquem com seus olhos fechados. Aqueles que levantaram as mãos, se puderem vir aqui na frente comigo, por favor. Aqui, por favor. Vocês tiveram entendimento daquilo que foi pregado, daquilo que verdadeiramente é Cristo, daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Não tem entendimento do que precisa se arrepender verdadeiramente.
Nós vamos fazer uma oração. Eu vou falar. Vocês vão repetir o que eu disser. Senhor Jesus, eu entendo o Senhor na minha vida. Eu entendo o seu sacrifício e reconheço o seu sacrifício na cruz pela minha vida. Escreve meu nome, Pai, no livro da vida. Senhor, conduz os meus passos. Perdoa os meus pecados. Espírito Santo de Deus, faça morada no meu coração. A partir dessa data, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Você que entende que deve se consertar com Deus, continua com seus olhos fechados. Você que entende que deve se consertar com Deus, que deve se arrepender daquilo que de repente é um pecado de estimação. Você que entende que deve se arrepender de ter permitido que um evangelho distorcido, um evangelho de interesse tenha chegado à sua casa, aos seus ouvidos, com a sua permissão. É o momento de você orar agora, pedindo a Deus perdão por isso. Para que Deus visite o seu coração, visite a sua casa, que Deus guie os seus caminhos, que Deus tire você desse engano e que Deus abra os seus olhos. Peça para Deus para que Ele abra agora a sua visão para aquilo que estava errado, para que o seu coração fique perceptível a essas coisas, para que o Espírito Santo de Deus a partir desse momento comece a incomodar você. Que todo esse engano e essa enganação que você ouviu, esse evangelho mentiroso, esse evangelho diferente, que a partir desse momento você tenha consciência do que é o evangelho real. Você tenha consciência de que Cristo veio para pregar o reino de Deus, o arrependimento e o amor a Deus. E tudo aquilo que você ouvir diferente disso não procede do céu. Tudo aquilo que você escutar diferente disso, como Paulo disse à igreja da Galácia, é fogo maldito. Isso não mora no seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Obrigado pelo seu carinho, Pai, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor ainda tem falado entre nós. Obrigado porque o Senhor tem mantido, Senhor, a sua igreja viva de alguma maneira. Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui. Perdoa os nossos erros. Perdoa os nossos pecados. Nós somos gratos pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado porque o que nós ouvimos que não procede do céu, que nós tenhamos a sabedoria de jogar fora. Não permita que nada disso faça morada em nossos corações e em nossa mente, Pai. A tua palavra diz que de tudo aquilo que nós devemos guardar, o principal é guardarmos o nosso coração, porque dele procede todas as demais coisas da vida. Então que o nosso coração seja cheio da verdade de Cristo, e não um evangelho mentiroso, enganoso e ganancioso, Pai, mas um evangelho simples e puro de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. Glória a Deus por essa palavra. Obrigada. Quando eu falo que meu marido não é porque meu marido, gente, ele tem um dom, né? O Senhor me concedeu esse dom, essa graça para mim. Que o Senhor use cada vez mais, né, para trazer a palavra para nós, entendimento, o evangelho prático. Né? Não é só teoria, aquilo que
que a gente deve praticar. E eu quero convidar você, a gente aqui tem uma visão um pouco diferente em relação à oferta. Então nós não falamos versículos que vão te obrigar a ofertar de alguma forma, mas a gente entende que é um agradecimento, né? E a gente precisa também manter a estrutura desse templo. Então eu convido você que deseja fazer uma oferta, que está o Pix, a gente tem ali no fundo uma caixinha, quem quiser ofertar em dinheiro, que você não se sinta constrangido nem obrigado, mas que você, se tiver desejo e puder ofertar, este então é o QR Code. Amém? Nós estamos aqui nesse templo. Parece que está baixo, não? Tá me ouvindo? Nós estamos aqui nesse templo, né, para a graça de Deus, que é um templo, um lugar onde o Senhor proporcionou para que nós estivéssemos aqui. Tem toda a estrutura, né? Ar-condicionado, cadeiras. Então a gente entende que a gente tem orado e colocar diante do Senhor, que a nossa vontade é ir para um local na rua, para que as pessoas possam passar e ver, porque aqui fica muito restrito. Né? E para isso a gente precisa sim, né, ter uma condição, ter recursos para poder manter. Para quem já começou alguma obra, não sei da realidade de cada um, mas a cadeira tem um custo, o ar tem um custo, um data show tem um custo, uma mesa de som. Então a gente tem, o Senhor tem dado recursos para que a gente mantivesse esse trabalho e nós temos orado. Então se você de alguma forma sentir de estar orando por nós, né, por esse novo templo que o Senhor vai mostrar para nós, sinta-se à vontade. Amém? Muito obrigada, Pai. Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está com o coração disposto a ofertar nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Nada tem nos faltado, Senhor. Tu tens trazido providência, Senhor. Nos concede também sabedoria, Senhor, para utilizar os nossos recursos, Pai. Que possamos ser mordomos nas Tuas mãos, Pai. Senhor, que possamos, Senhor, entender aquilo que é necessário, Senhor, como devemos administrar as nossas finanças, Pai. E que nós possamos, Senhor, depositar também e ofertar, Senhor, tanto na vida de outras pessoas, Pai, quanto em projetos, Senhor.